Davi, fala um pouquinho pra gente quem é você. Bem, eu sou paulistano, da Moca. Eu nasci em 1962. Em 1998 eu me casei. No ano 2000 eu fui morar na Suécia e lá eu tive a oportunidade de trabalhar pelo movimento espírita, né, no Conselho Espírita Internacional. Ali a gente acabamos assumindo o cargo na área de pesquisas históricas, e isso me empolgou bastante. Em 2006 retornamos ao Brasil, fomos morar em Matão, e daí o interesse em conhecer um pouco mais da vida de Caibar Schutel. Davi, você é jornalista, é isso? Sim, eu sou jornalista. Eu primeiro me formei em economia nos anos 90 e no ano de 2009 eu fiz o curso de jornalismo, depois ainda fiz uma pós-graduação na área de comunicação. Você sabia que você é conhecido no meio editorial há muitos anos como o cara mais legal do movimento espírita? Ai, meu Deus. Sabia disso? Não sabia. Isso é, na verdade, dá uma alegria saber isso, né? Ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. É que aqueles pequenos momentos em que a gente convive com as pessoas, né? E a gente quer se fazer bom, esse objetivo de vida, de poder estar bem com as pessoas de uma forma natural, né? E talvez isso, não sei, eu achei bem interessante, viu? Eu tenho um carinho muito grande das pessoas, é você ir com alegria naquilo que você vai fazer. Então isso talvez tenha contagiado as pessoas e isso, se alguém do movimento espírita estiver ouvindo, a minha gratidão, o meu carinho, e tenho a certeza que é verdadeiro, viu? Por que Caibar Schutel te chamou tanta atenção? Eu não sou de uma família espírita, eu sou de uma família católica, e quando eu comecei a conhecer o espiritismo, comecei a ter acesso a algumas pessoas de importância, e das pessoas que eu tive contato, o nome Caibar Schutel sempre apareceu. Eu tive contato com um médium paulistano, Reinaldo Leite, ele falava muito sobre Caibar Schutel, e a Revista Internacional de Espiritismo, o jornal Clarim. Então a gente acaba ficando mais curioso, né? Ele chama atenção. Quando eu fui para a Suécia no ano 2000, lá ele também se fazia presente, ou daquelas pessoas que trabalharam também no Clarim, como o Wallace Leal, outras pessoas, né? Por intermédio da minha sogra, né, Cidinha Bergman, que foi uma das fundadoras do movimento espírita da atualidade lá na Suécia, lá em Estocolmo. Então, pela ligação que Caibar teve e tem com o movimento espírita internacional, ele acabou realmente saltando os olhos. Falou, poxa, uma pessoa lá do século XIX com uma influência tão grande até hoje, né? Então, por isso, me chamou a atenção a vida de Caibar Schutel. Durante quanto tempo você se dedicou a conhecer a vida de Caibar Schutel? Quando chegamos ao Brasil em 2006, nós tivemos uma proximidade maior com a obra de Caibar Schutel, porque nós estávamos morando na cidade em que ele se notabilizou e que ele fundou o jornal, a revista. Então a curiosidade aumentou, tive a oportunidade de pesquisar os seus periódicos, de aprofundar um pouco mais o conhecimento da vida de Caibar Schutel, e daí, já respondendo a pergunta, de 2008 até a atualidade eu tenho procurado detalhes de sua vida, estudando a sua biografia, conhecendo alguns detalhes que até então as biografias que foram feitas de Caibar Schutel ainda não revelavam. É uma pergunta bem pessoal essa, tá? Sim. Na sua opinião, qual é o fato mais marcante na história do Caibar Schutel? Dentre tantos fatos marcantes na vida de Caibar Schutel, eu acredito que a que foi mais marcante foi quando ele conheceu o espiritismo. Ele perdeu os pais com 9 anos, ele sonhava muito com seus pais e ele começou a buscar perguntas que ele não conseguia resposta em outras religiões. Até que ele teve acesso ao espiritismo e daí ele tentou revelar as verdades da imortalidade da alma. Eu penso que esse seria o momento mais marcante, porque daí que teve aquela grande virada na vida de Caibar Schutel, em que ele encontrou um grande sentido para viver, que é viver pela imortalidade da alma, acima de tudo, descobrindo e seguindo a Jesus. Você relatou algo incrível, histórico, belo, que foi o encontro breve entre Chico Xavier e Caibar Schutel. Como é que isso se deu? Sim,
eu sempre tive curiosidade desse contato com Chico Xavier, porque tive conhecimento de muitas psicografias e até psicofonia de Chico Xavier pelo espírito Caibar Schutel. Chico Xavier, logo que ele começou a se notabilizar, que foi no final dos anos 20, que ele foi lançado o livro, né, Parnaso Além Túmulo, Chico Xavier participou de um evento espiritualista e espírita na cidade de São Paulo, e nessa ocasião em que Chico Xavier foi uma das pessoas mais importantes naquele momento, porque ele deu várias comunicações, psicografias, então ele realmente fez muito sucesso nesse evento que durou 3 dias. E como Caibar Schutel, sempre que possível, ele comparecia nesses eventos, mesmo sendo em São Paulo, ele participou desse evento também. E o único momento que nós sabemos do encontro de Chico Xavier com Caibar Schutel encarnados foi no momento em que ele foi visitar um companheiro que estava adoecido, ali em São Paulo mesmo, em que eles tiveram a oportunidade de trocar um abraço, de conversar sobre o movimento espírita, trocar algumas ideias. E Chico Xavier, inclusive, disse que conhecia os periódicos, o Clarim, a Revista Internacional do Espiritismo. Enfim, teve aquela conversa fraterna que ainda permitiu que Chico Xavier passasse, inclusive, a ter um contato mais íntimo com a editora. E foi um encontro interessante, foi curto, mas é o único que nós temos conhecimento, que há registro, né? Que isso nós descobrimos num relato de Chico Xavier de quando foi o encontro de Chico com Caibar, isso no ano de 1937. Davi, nos conte um pouco sobre a importância da vida política do Caibar. Sim, Caibar Schutel entrou na vida política, nós compreendemos, foi em grande parte pela sua prática em farmácia. Ele é um farmacêutico muito qualificado, ele entendia muito bem as fórmulas e naquela época o farmacêutico ele tinha uma expressão na sociedade muito grande. Nas cidades pequenas, como era Matão, que não tinha hospital, não tinha médico, a figura do farmacêutico era muito relevante, então era uma pessoa de expressão. Então, por conta disso, Caibar Schutel tornou-se vereador, assim como outras pessoas de expressão, e isso logo em que a cidade foi fundada, então se foi no final do século XIX, nessa oportunidade, quando a cidade de Matão foi fundada oficialmente, aqueles vereadores elegeram Caibar Schutel como o seu intendente. O intendente naquela época seria um chefe dos vereadores, seria o líder que estaria, vamos dizer, numa expressão maior do que a dos vereadores. Tanto que a figura do intendente nós poderíamos hoje considerar que é de um prefeito. Por isso que na cidade, inclusive, ele é considerado e respeitado como o primeiro prefeito da cidade de Matão. Mas essa vida política, ela durou pouco tempo, não durou muito tempo. Foi do final do século XIX ao começo do século XX. Ele tinha certamente outros valores, outras causas a trabalhar, por isso ele teve uma vida política bastante curta. Em setembro, Davi, nós temos a menção de 150 anos do nascimento do Caibar. Sim. Além dessa questão histórica, o que mais te motivou a escrever sobre esse importante ícone do movimento espírita e também da história brasileira no todo? Sim, na época em que eu escrevi esse livro já tem um tempinho, ele foi escrito em 2009, foi um trabalho de conclusão de curso, né? Foi o meu TCC em jornalismo, e como eu estava morando em Matão, eu percebi que na região muitas pessoas conheciam o nome Caibar Schutel apenas pelo nome. Ali na cidade de Araraquara, por exemplo, existe um hospital psiquiátrico com o nome de Caibar Schutel. Então as pessoas conheciam Caibar Schutel apenas pelo nome. Então eu achei interessante levar a figura um pouco mais sobre a vida desse grande homem também para os bancos escolares. Então, eu achei uma oportunidade muito boa fazer um livro-reportagem biográfico, que é como a gente denomina esse livro. É um livro-reportagem porque ele traz factuais, né? Ele traz história verdadeira com alguns toques literários. Então, tornar o nome de Caibar Schutel conhecido dentro de tudo o que ele fez, esse foi o objetivo maior. Fazer com que ele fosse reconhecido não somente pelo nome, como em muitos lugares ainda é. Então, é uma
história que merece ser conhecida, lembrada e, acima de tudo, exemplificada por uma pessoa que viveu há tantos anos atrás e com ideias tão avançadas, tão maravilhosas, e que valeria a pena, apesar de existirem outras biografias, poder trazer essa repaginada, né, no formato desse livro. Além da divulgação da doutrina, Caibar foi um grande filantropo. Como costumava fazer o amigo dos pobres? Ah, sim, perfeitamente. Voltando ainda na condição de farmacêutico, a partir daí, independente de ele ser espírita, ele já ajudava as pessoas que eram necessitadas. Não é todos que conseguiam comprar remédios naquela época ou ser atendida gratuitamente. E Caibar fazia isso com muito prazer. Ele pegava sua charrete, ele ia até as fazendas, que naquela época a maior população vivia na área rural, então ele ia até as fazendas, atendia as pessoas que necessitavam. Então daí já um grande traço do homem voltado àqueles tinham menos possibilidades. Não somente isso, ele também ia até a cadeia da cidade e visitava os presidiários. Ele ia, fazia preces, fazia palestras, levava presentes, roupas, doces nas datas como Páscoa, Natal. Ele nunca deixou aqueles menos favorecidos, né, aqueles que estão na situação de presidiário, ter um tratamento humano. Além disso, ele também ajudou a fundar o hospital da cidade de Matão. Não somente isso, outras ações beneméritas, né, que sem dúvida nenhuma fizeram com que ele passasse a ser chamado pai da pobreza de Matão. Ele também, um fato que eu não posso deixar de relatar, na sua própria casa, no terreno da sua casa, ele construiu alguns barracos. Ali ele acolheu várias pessoas, ele atendia as pessoas, algumas até dando a própria moradia, alimentava essas pessoas e atendia. Então ele procurava ajudar o ser humano de todas as formas possíveis. Eu queria agradecer ao ID por essa oportunidade, por ter permitido que essa obra visse a luz do dia, e eu recomendo a todos aqueles que querem fazer uma leitura bastante agradável, bastante cultural sobre a vida desse grande homem, e, se puder, adquirir o livro na própria livraria do ID, é o www.idlivraria.com.br. Fica o agradecimento a você, leitor, que possa aproveitar dessa história desse grande homem, o imortal Caibar Schutel. Ele é imortal porque ele não morreu, ele está presente ainda, ele se comunica ainda em todos os lugares, e pela própria sua história de vida, nós podemos dizer que vale a pena conhecer a história desse grande homem.